Juíza disse que o cara é criminoso porque ele é negro. Meu nome é Luiz César Rangel, tenho dito. Eu acho que já chegou a hora de nós pararmos com o discurso raso e começarmos a enxergar os fatos como realmente são. O que essa juíza fez, por mais que ela tente agora justificar a sentença que ela deu, embasando a sentença que o cara é criminoso por pertencer a um grupo étnico, a gente tem que parar para enxergar de fato que, infelizmente, isso não é um pensamento somente dela. Ela é apenas um reflexo de muitas pessoas que tentam posar de politicamente corretas, mas que no fundo do fundo pensam a mesma coisa. No Brasil, isso no mundo inteiro, mas nós somos especialistas em querermos julgar pelas aparências. Quando eu vim morar no Rio Grande do Sul, logo no início que eu comecei a trabalhar com produção de televisão independente aqui, eu tive um grande choque. Eu fazia um dos programas que eu produzia, era uma coluna social e também transitava muito nos eventos de municípios, inclusive os eventos feitos por prefeituras. E num evento aqui em Santa Maria do Herval, um município próximo aqui de Gramado, tem uma festa chamada Kartoffelfest, que é a festa da batata. E que você vai lá, tu vê batata de tudo quanto é jeito. Da farinha de batata, a lasanha de batata, tudo de batata. É uma festa que tenta fazer com que o município exista. E chegando lá, esse colunista em questão, que eu produzi o programa dele, disse que tinha que mostrar um acontecimento em relação a uma comunidade carente de Kartoffel, né, da Kartoffelfest lá, da Festa da Batata em Santa Maria do Herval. Comunidade carente. Automaticamente, eu, sendo afrodescendente, pardo, já montei uma imagem na minha cabeça das pessoas que eu encontraria lá. Quando eu cheguei nessa comunidade, parte da imagem tinha tudo a ver. Pessoas descalças, com roupas rasgadas, crianças faltando até peça de roupa. Mas só que uma coisa me surpreendeu muito. Era todo mundo loiro de olho claro. Ali foi o primeiro choque de realidade que eu tive, vindo do eixo Rio-São Paulo, do sudeste para o sul do país. Ali eu vi que por mais que a pobreza no Brasil tente se colocar nela uma cor, e de fato tenha, no sentido numerário, a pobreza no Brasil tem uma cor, infelizmente, ela não é prioridade nem exclusividade de somente um grupo étnico. Ali eu comecei a enxergar coisas que até então na minha vida eu não havia enxergado. E quando você vê uma página policial aqui no sul do país, você vai ver que a maioria dos criminosos não são afrodescendentes. Mas, no senso comum, preconceituoso, pós-escravidão que nós temos no nosso país, apesar do cara aí da Funarte dizer que escravidão não foi benéfica, ter dito esse absurdo, né? Só na cabeça dessa gente escravidão e tortura é algo positivo, né? Como disse Regina Duarte, onde há vida há morte, o que é a tortura? Não é nada demais. A gente se depara com uma realidade cada vez mais chocante, mais agressiva. Que por mais que a gente tente conscientizar, por mais que a gente leve ao debate, por mais que a gente reclame, o preconceito ele é inerente e está entranhado. E o que assusta agora, que é o que traz a grande polêmica de tudo, é o fato disso partir de dentro do judiciário. Quais sentenças que essa magistrada em questão já deu, embasada nas convicções pessoais dela? Quantas pessoas, de repente, ela julgou, quantas vidas ela decidiu por julgar alguém em questão? Eu vou abrir aqui uma possibilidade, vou abrir uma suposição, que de repente ela possa também avaliar as pessoas por religião, por sexo, gênero, né? Por escolaridade, já que ela avalia pela questão racial. Isso sempre existiu. O que choca agora,
o que nos deixa de queixo caído é o fato disso se tornar de acesso à informação de todos. Antes da internet e antes dessa propagação toda da mídia, e haja visto que a pandemia tem feito com que o jornalismo tenha aflorado mais do que ele já era antigamente, há 30, 40 anos atrás uma sentença dessa teria passado desapercebida. Isso aconteceu sempre. Eu mesmo ontem, num grupo de WhatsApp do qual faço parte, um grupo que tem uma proposta incrível e maravilhosa, fui julgado pela minha aparência. Eu publiquei um vídeo que eu faço aqui no canal, no grupo, uma senhora a qual eu nunca vi na minha vida. Se ela não se manifesta, eu jamais teria conhecimento da existência dela. Escreveu embaixo do vídeo: este senhor não é digno de credibilidade e possui uma índole péssima. Aí eu perguntei, você está se referindo a qual senhor? Porque eu não sabia se ela estava se referindo aos senhores que eu citei no vídeo. Que um era o nosso ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e o outro era o nosso presidente da República. Infelizmente, nosso presidente da República. Né? E ela disse que estava se referindo ao senhor do vídeo, ou seja, ela não sabia nem que ela estava falando comigo. Aí eu perguntei, eu gostaria que ela apresentasse o que desabonasse a minha índole e onde a prova qual concreta que eu não tenho credibilidade. Porque é muito fácil você chegar e julgar as pessoas simplesmente pelo fato de você não concordar com o que elas dizem. Alguém chegar aqui no meu canal e falar que eu não sou de credibilidade, que eu não inspiro confiança, que eu não tenho boa índole, eu quero que essa pessoa mostre o carro usado meu que ela comprou, o empréstimo que ela me fez e não recebeu, a pessoa da família dela que eu tive algum relacionamento amoroso, afetivo ou de amizade, a convivência que ela teve comigo, ou o prejuízo que eu causei a ela. Se ela mostrar isso, ela tem condições de colocar em xeque a minha credibilidade, a minha honra, a minha dignidade, o meu respeito. Caso contrário, ela é apenas uma falastrona que simplesmente opina, critica, agride, ofende e comete até crime contra a honra de outra pessoa sem sequer conhecer essa pessoa, simplesmente por o julgar pela aparência ou pelas ideias dessa pessoa. E cada vez mais nós estamos caminhando para este ambiente sombrio e triste. Como disse Humberto Eco, a internet deu voz ao idiota da vila. Esse idiota pode ser eu, mas com certeza muitas outras pessoas têm demonstrado essa idiotice. A partir do momento que elas simplesmente chegam, do nada, prejulgam, opinam e sentenciam, sem sequer saber o que elas estão falando. E, infelizmente, algumas vezes, quem sentencia não é apenas um usuário comum de um grupo de WhatsApp ou da internet. Às vezes é um magistrado. E assim, a gente teve uma sentença tão absurda como essa dessa juíza. Meu nome é Luiz César Rangel. Tenho dito.